Boa noite, irmão e irmã. Eu sou Mariano Soutinho, mais um programa nosso, Bíblia e Misticismo, falando do esoterismo da Bíblia e alguns fatos históricos e alguns fatos paralelos. Eu fico muito agradecido ao irmão, né? O irmão Marlanf, de Oliveira aí, né? Que fez uma homenagem aí às minhas leituras, comentários e principalmente sobre o filme Matrix, né? Que eu falei o Matrix nessa semana. E alguns comentários sobre o nome de Jesus, né, o verdadeiro Yeshu, né, não outros nomes. Então, hoje não vou falar bem sobre, eu vou falar meio geral da Bíblia, né? Vou falar algumas situações que alguns autores, principalmente Ciro de Campos Moraes, que tem um livro chamado Originais da Bíblia, eu já tinha falado desse livro aqui em um outro vídeo, né? Ele traz alguns fatos. E esse livro aqui também, ó, História do Judaísmo. Livros fáceis de achar, pessoal, em si, é brasileiro esse autor aqui, né? Ciro de Moraes Campos. Ele traz a parte histórica da Bíblia, mas sem tanta teologia, né? Então ele vai questionando assim, a origem do divino, a origem das escrituras, os profetas, movimentos populares, né? A questão dos Habiru, né? Essa organização de pessoas sem lar, sem terra, sem país, né? Que viviam no deserto ali. E o Deus deles, né? Que acabou se tornando aí o Javé aí da nossa Bíblia. Ele coloca vários questionamentos. Então, pessoal, não é opinião minha, é opinião do autor, né? Eu estou só colocando um autor que eu pesquisei. Esse autor e esse aqui, Asher William Smith, que tem História da Bíblia, aqui também um da Gnose, né? Então são livros muito bons, livros fortes, né, para um leitor mais crente, porque tem vários questionamentos sobre a religião. Nessa coleção da Gnose tem vários livros bons aí, edições Ibrasa, né? Eu tenho alguns dessa coleção e eles são muito fortes, eles questionam muito a questão das escrituras, né? Então é muito legal. O que acontece? Né, primeiro o Javé. Então, o que acontece? É quando se fala em escrituras e coloca o sagrado junto, acaba você envolvendo numa aura de perfeição, qualquer texto que fosse. Né? A nossa cultura tem a Bíblia com isso, né? Hoje com verdadeiros biblicistas, né? Eles pegam o texto, com exceção de exegetas, algum estudioso, e acham que aquilo é perfeito, infalível, que nunca teve adulterações e tudo mais. A gente sabe que a Bíblia tem várias adulterações, inclusive se pegando a Bíblia aí nas mais comuns, você vê que tem várias revisões, correções e vai embora, né? Versão revisada, os caras colocam até no nome da Bíblia, né? E a gente sabe que isso aí é uma grande confusão, né? Em vários textos aí. Fora de igrejas, doutrinas e que usam a Bíblia ao seu favor dentro daquilo que lhes convém. Acontece que assim, desde o começo, né, que seja Moisés, que sejam vários autores, vamos dizer assim, Pentateuco, né, a Torá, existe um conjunto e uma tradição oral muito popular, né, de várias religiões, vários deuses com plural mesmo, politeísta. E isso foi unido num livro e foi unido numa figura que os escribas ou algum sábio colocou como um deus só, né? No mínimo dois, né? Que seria o Javé e o Elohim, né? Que a gente vê duas tradições diferentes no começo da Bíblia e coloca como um deus só, mas a gente vê que é bem diferente, né? Isso se você não colocar no Novo Testamento ainda em Jesus, né? Um outro Deus, né? Então, ou um Deus que seja desses dois, seja Elohim ou seja Jeová ou Javé, né? Então, assim, eu quero o Senhor dos Exércitos da Guerra e do Sacrifício acaba se tornando Deus de amor, né? Com a nova aliança. Não que não tenha também um perfil de julgamento. A gente vê em Apocalipse já, vamos dizer, uma ira de Deus, né? Texto apocalíptico. E também tem os textos do Apocalipse no Antigo Testamento. Lembramos de Daniel, lembramos de vários textos, o próprio Isaías também, Zacarias, né? Tem profecias e os profetas. Nesse autor que eu citei, Ciro de Moraes Campos, né? Bíblia original, tem várias situações, e nesse outro livro aqui também, né? História do Judaísmo Antigo, que mostram, assim, uma cultura agrícola,
muitas vezes, ou pastoreio. Então uniu essas duas culturas, a agrícola e pastoreio. Vamos dizer Caim e Abel, né? Esaú e Jacó também. Então uniu duas tradições de volta. Então, além dos dois deuses que a gente viu no começo, né, outras tradições, a eloísta e javista, ainda vem essas duas situações também na mitologia, ou nessa situação alegórica aí da Bíblia, né, desses dois personagens. Abraão, né? Abraão tinha por pai o Terá, né? Que segundo a Bíblia dos Senhores, aí abrindo, é um idólatra, né? Mas isso foi, segundo esse autor aqui, adulterado. Quem era o próprio idólatra era o próprio Abraão, né? Ele tinha esses deuses, né? Ele que trouxe, né, uma situação muito também do Javé depois, né? E ele que também passou por um êxodo. Então, o Moisés, depois eles usaram, né? O Moisés foi meio que lendário também, né? Para colocar toda essa história aí do Abraão numa coisa mais sensacional ainda, né? Do que o próprio Abraão, né? E, e qual que era o deus do Abraão? Era Sim, era um deus lunar. Né? Então, o calendário lunar, de várias formas de TV, né? A situação desses deuses lunares influenciando o judaísmo, né? Ou os hebreus. Segundo esse autor, né, pessoal? Não tá a minha opinião, que eu tô fazendo tudo com base nos autores que eu mostrei aí, né? E daí, assim, a religião popular é muito diferente da sacerdotal, né? Não que a sacerdotal também não vestiu esse popular no passado. O que é essa vestimenta? São sacrifícios. Animais, principalmente sacrifícios. E até humanos, segundo o autor aqui. Né? Que a gente vê lá em crônicas, a gente vê no livro de Reis esse sacrifício humano, às vezes relatados. Mas eles relatam que é para Baal. Não, não era para Baal. Os hebreus eles sacrificavam por próprio Javé. Né? Que esse autor fala. Então é uma coisa muito fora daquilo que geralmente teólogos, exegetas falam. Eles não chegam tão longe de colocar, vamos desse Deus racial judeu, judaico, do Velha Aliança, né? Segundo esse autor, tão real assim. Eles transformaram, adulteraram os textos, esconderam essas histórias, assim como esconderam lá em Isaac, né? Que esse autor fala que também mudaram o Isaac, né? O Isaac foi mesmo sacrificado. Depois fizeram com aquela questão do anjo que segurou a mão e o próprio, né, desistiu ali o sacrifício de Isaac, né? Então, várias outras situações que tem, né? A gente pode pesquisar canais que nem Bíblia em grego. Tem um canal de um rapaz aí, ele mostra. Não, Deus mandou matar criança. Mano. Por quê? Porque era esse Deus racial bem primitivo, popular aí, né? Numa religião que ia evoluindo também. Né? E hoje a gente vê, por exemplo, uma religião de orações, não tem mais sacrifício. Ah, é porque não tem templo, né? Então não existe mais o sacrifício nem no judaísmo, né? Pelo menos sem o templo. Então, assim, o que acontece? Esdras daí fez uma outra grande acréscimo no texto, adulterações e tudo mais, né? Josias também, né? Então foram textos alterados, foi doutrinas que foram colocadas. Os profetas também ganharam uma certa importância, ou não, porque muito profeta falava a favor de Deus contra, né? Israel. E a gente vê que esse contra Israel aconteceu perseguições, já estava previsto. Só que isso não foi colocado na Bíblia também, né? Porque eu não vou colocar um profeta que fala contra meu povo, minha nação sagrada, escolhida por Deus, vamos dizer assim. Né? Então, outras situações que tiveram, fora os textos bíblicos adulterados. Então, esse texto originais da Bíblia, por exemplo, mostra Noé. Noé, ele construiu, era a primeira chuva, né? Ele construiu uma cabana. E essa cabana foi transformada nesse navio aí do tamanho do Titanic, né? A gente sabe a medida ali, mais de 100 metros, acho, né? E não, era um barquinho, era como é que uma cabaninha que flutuou, né, na chuva. Outra história que foi adulterada é de José, segundo esse autor, que era o Josefa, né? O Josafa. Era uma mulher, né? Uma menina. Isso já tem muito a ver, porque as roupas coloridas eram das virgens, né? Isso daí tem até umas situações que tem a ver, assim. Né? Não tem porquê uma menina, um homem ser seduzido também. A situação toda que tem no José, o José egípcio, né? É meio confusa, assim. As interpretações também, isso é muito coisa feminina. Né? E depois foi dar uma adaptada também, né? Então tem várias situações que o autor fala aqui,
né? É uma leitura pesada, pessoal, para quem, vamos dizer, nós que somos formados na religião, crentes, católicos, tanto faz a formação, você lê isso aqui, você pensa, será que é isso? Só que ele coloca fontes, coloca historiadores, então, né? E o texto, não sei de onde ele tirou esses originais da Bíblia, né? Porque esse senhor aqui acho que já não está entre nós, eu até pesquisei e não achei, né? E existe muito livro dele em sebo antigo, né? E parece ser um grande historiador, exegeta, mas acho que é ateu, né? Então, mas ele tem uma leitura muito boa dos textos bíblicos, história judaica e do cristianismo também. Do cristianismo nem vou muito entrar, mas tem muita coisa também, né? Uma das coisas que ele fala é do Haburá, Haburot, né? Que era essa questão de êxtase religioso, que hoje são os pentecostais, pentecostalismo. Você tem um movimento popular e tem pessoas que profetizam, falam línguas, né? Só que desse Haburá que ele fala era uma santa ceia. Aí a gente já sabe, né? Santa ceia, hóstia e outras coisas, a missa também, né? Então, como que acontecia? Primeiro, aqueles profetas falavam com espíritos, né? Algum ser, algum anjo, entre aspas, anjos, né? Porque os deuses se transformaram em anjos também, na nossa grande teologia judaico-cristã. Né? Então eles falavam com esses seres, que seriam representantes, vamos dizer, do Deus superior, né? Vamos dizer, Javé. Não o superior, ainda existe uma hierarquia maior que ele, que é o El, né? O Elohim. E daí, com essa comunicação, a gente vê um Deus racial, Deus judeu, né? Protegido do meu povo, ele protege o povo, então não é Deus internacional ainda. Então esse culto vai evoluindo também ao longo das eras, ao longo dos séculos aí, né? E mas com todos esses defeitos, principalmente populares do culto, né? Eu não sei se são sacerdotes que ordenavam certas situações. Josias fez uma grande reforma, ele colocou o pão sem fermento, o ázimo, né? Ou o matzá, para quem fala em hebraico, é matzá, né? Então esse pão sem fermento acabou substituindo o sacrifício, inclusive o humano, né? Outros povos na época já estavam tirando o sacrifício humano fora, o persas e outros povos, que a gente pensa assim, não, mas o hebreu, né, o primeiro que saiu fora, foi mais evoluído. Não, já estavam os povos na época, os gregos e outros já estavam parando com o sacrifício animal e humano. Eles continuaram com o animal ainda, né, os judeus, ou hebreus, melhor falando. Né? E se pegar Pitágoras, por exemplo, vamos tirar esse sacrifício de bois e tal, vamos colocar bolos, né? Então, com o pitagorismo, Pitágoras é um matemático, filósofo, né, da Grécia, onde estamos, ele já tirou o sacrifício de animais, inclusive era vegetariano e tudo, né? Dos hebreus ainda continuou um bom tempo, né? Fora o sacrifício humano que tinha antes, não era só para Baal, não, né? Era para a divindade próprio judaico, com erros populares, lugares altos, Asherá e tudo, mas eu acredito que isso era uma mistura religiosa, vamos dizer, com o próprio judaísmo, né? Ou com o próprio hebraísmo, vamos dizer assim, né? Então isso é muito escondido. O livro de Crônicas e Reis, talvez isso aqui o mais próximo da realidade, mas não é bem como colocam. Foi muito adulterado e foi reunido muita coisa. Josias fez essa reforma, Esdra fez outra reforma. Né? A gente teve várias reformas aí, depois vem 70, né? A própria versão, tradução dos 70, Septuaginta, né? Então a gente vê várias situações aí que aconteceram. E a Vulgata, tudo Bíblia Católica, né? Codex Vaticanus, Codex Alpha, Sináiticos e outras Bíblias que a gente tem mais originais, né? Os textos de Codex mesmo. Não essas Bíblias que nós temos aí já tradução da tradução da tradução. E é bem diferente ler em hebraico, provavelmente, com essas chaves. O problema é assim, né, pessoal? A gente que dá na gnose, cabala, a gente tem chaves ainda, vê que esse texto ele vai além. Mas quando você pega uma leitura mais seca, que nem desses historiadores, exegetas, o castelo de sonhos ele é ruim, né? Muita coisa que não tem defeito, tem defeitos e tem equívocos e tem adulterações e dos textos, né? Então é muito complexo, né? E esses heróis, José, Abraão, Isaías, Zacarias, e vai embora, né? A gente vê que tem um monte de confusão. O Daniel era um livro de Daniel, né? Que era uma espécie de o outro tal, Eliseu e Elias também eram uma espécie de feiticeiros, né? Magos. Né? Então faziam esses milagres, né? Que depois foi colocado como milagre. Né? O povo era muito mais simples, né? Deus fez esse homem, por exemplo, ressuscitar, ou alguma outra situação, vamos dizer lá, de profecia, também quando fala em línguas, ou fala como mensageiro divino. Né? Então várias situações aconteceram
né? Isso em troca de muito dinheiro ou muito poder, né, pessoal? Isso não é de hoje, a religião com poder, a gente sabe que isso aí sempre foi assim. E, e essa leitura aqui é muito proibidona, né? Eu brincava que são textos proibidos, né? Ninguém assim que vai ler isso aqui. Isso aqui não vai ser muito divulgado. Não, o que vai se divulgar é sempre o mesmo, né? Ler a Bíblia que nem se fosse uma criança, não interpretar nada e simplesmente acreditar, né? Naqueles textos, principalmente. Eu não acredito em Deus, não acredito na revelação, mas a revelação só da Bíblia é uma confusão, né? Você vê que não tem muito a ver. Com Jesus a coisa muda muito, né? Já vem essa questão do amor, vem a questão de trazer mulheres e crianças por própria. Né? Então, uma coisa mais, vamos dizer, abre um pouco, né? Essa situação muito fechada que eram os judeus, né? Não que Jesus não fosse judeu, também é judeu. Eu acho que eu acredito no Jesus messiânico, né? Jesus do começo histórico, vamos dizer assim, né? Acho que Bultmann, outros aí, falam desse Jesus histórico. Calbar também, né? Então, assim, depois de ter esse Jesus helenizado, grego, religioso, com Paulo, né, fazendo um colorido em cima do cristianismo. E os evangelhos também com um pouco de colorido, né? De João, mais ainda, os 3 sinóticos até não tanto. Né? Então aí envolve mitologia, Cristo mítico, Cristo místico, né? E no Antigo Testamento também tem muita mística, né? Você não lê, por exemplo, vida além da morte, não tem, né? No judaísmo, se você pegar a Bíblia, onde está a vida além da morte? Ressurreição, não tem, isso é Cabala, isso é Midrash, é Talmud, né? Se pegar o texto mesmo, você não vê nada. Tanto é que não dá nem para cultuar Javé além do túmulo, tem que cultuar vivo, né? Você vai acreditar em Javé vivo. Depois da sepultura, o Sheol, como a Bíblia fala, não tem mais culto para Javé. Né? Então é um pouco diferente dessa mística que veio já no cristianismo, né? Vem no judaísmo posterior aí, que você pode sim, né, se converter, transformar depois, você tem arrependimentos, você tem... A Igreja Católica ainda tem o purgatório, né? E o judaísmo também tem purgatório, os dois ele tem, né? Guerrinom. Né? Então tem a oportunidade de você ainda sofrer ou pagar pelos pecados e, vamos dizer, reencarnar ainda. O judaísmo tem reencarnação. No cristianismo já não teria, né? A não ser num místico aí diferente. Né? Então, muita coisa, vida além da morte, então, o judaísmo bem bíblico ali não vê nada. Né? Na vida que você vai. Né? Então, por isso que a ressurreição tem tanta importância já antes, né? Por exemplo, Eliseu, outras situações lá, Elias. Porque a vida era importante, não era questão de além morte, vai se arrepender, vai pro. Né? Não que depois não tem comunhão dos justos, tem várias teorias e mais místicas depois, né? Né? Então, aí outra história, que se é dos santos, né? Justos, santos é a mesma coisa. Né? Então, muita coisa que existe, pessoal. Né? Isso tudo é uma leitura que falta. Né? A gente vê leituras dessas, às vezes, em organizações fraternais, a gente vê em filósofos, a gente vê em exegetas. Exegetas, por exemplo, mais historiadores, por exemplo, ateus, arqueólogos. Você não vai ver num crente isso, num cristão, vamos dizer, mais fanático, né? Dogmático. Né? Eu também tenho uma linha mais filosófica, vamos dizer, filósofo, né? Então, para mim, é mais fácil, talvez, fazer essa leitura. Né? Mas não baseado no crença, baseado nos estudos e a opinião desses estudos, né? A opinião minha também, né? A minha tá nos meus livros, né, pessoal? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Cabala e tal, né? Que tem várias situações messiânicas que eu comento e tudo mais. Então tem várias jogadas, né? Não só em Esdras, tradução, no Josias também. Esse grupo que era, né, vamos dizer, 4 pessoas, não só Moisés, mas outras pessoas que fizeram as escrituras. Moisés também iniciado nos mistérios de Ísis e Osíris. Já comentei várias vezes essas histórias, né? Com o sogro dele lá, o Jetro, né? O Ietro. E foi iniciado nesses mistérios. Então ele tinha muita coisa. Fora que ele é iniciado no Egito, né? Por Ísis e Osíris. Então, essa situação divina é muito colorido. Né? Então isso acaba tendo uma linguagem judaico-cristã, mas os mistérios são de lá. São mais egípcios, são mais babilônicos, são sumérios, né? Pegaram a Suméria e transformaram em toda a nossa teologia. Né? Então, não tem muita coisa original, né? E quando vai para o original, a gente vê que a coisa é meio adaptada, meio burlada, meio... Né? Como sempre foi, né, pessoal? Por causa de troca de dinheiro, poder, pessoas que têm essa mística, ou têm essa profecia, ou têm sacerdotal, tem
uma certa manipulação, mesmo poder mental, né? É muita coisa que tem aí. É como se fosse uma grande hipnose coletiva histórica, não hipnose da forma que a gente vê hoje, né? Sugestões ou programação neurolinguística, mas isso foi usado muito tempo atrás, né? Então, se você não acreditar, você vai para o inferno. Se você sofrer, você tem esperança de mudar, né? Daí vem com uma história inventada sobre o que você quer escolher, por exemplo, do Evangelho, né? Você não cita as partes ruins da Bíblia. Então, para quem lê a Bíblia, já vai achar muita coisa estranha. A história do Lot com as filhas, né? Essas histórias estranhas que tem na Bíblia. Né? Então, muita coisa complicada. Né? Então, e muito suspeita. Então, assim, fora as coisas que foram tiradas, né? A gente já falou de algumas aí. Né? E depois o cristianismo se raburou esse grupo de mediunidade ou mística aí, né? De clarividentes, ou sei lá como é que se pode chamar essas pessoas, daí se ampliou. E hoje tem o pentecostais, né? Então é mais ou menos assim. Ou tem os carismáticos, né? Né? Nas religiões mais populares ou mais. Daí é a mesma coisa, né? Só que você não sabe que espírito que está saindo, não sabe que verdade que tem, e vem vindo e as pessoas acreditam que aquilo é super verdade. Né? Isso que aconteceu nos profetas também. E todas essas profecias já aconteceram, né, pessoal? Ah, a profecia de Daniel e tal, isso aconteceu tudo. Né? Não tem nada a ver com o nosso tempo. O Apocalipse também, as profecias eram para aquele tempo e ia acontecer na hora. Né? Se não acontecer, é mentira. Né? Porque era para acontecer já em seguida, era muito próximo. Não adianta acontecer 2.000 anos depois, 3.000 anos. Né? Isso é o próprio autor que falou, não é? O próprio Apocalipse fala disso. Né? Então, essa é a leitura que falta assim, nesses textos. E hoje é usado para muita manipulação, arrepender e não sei o quê, né? Então, falta um pouco de ética. Para não pecar é ética, né? É moral, é leis. Né? Isso é o mínimo que a gente pode ter. A questão de santidade já é mais além, né? O justo e tudo mais. Mas o mínimo que a gente tem é cumprir leis, né, pessoal? Né? Então, e a gente vê ao contrário, a gente tem religiosos não cumprindo leis, a gente vê crimes horríveis de religiosos, vê a internet aí, né? É uma coisa complexa. Né? Então não tem muito a ver uma coisa com a outra. Popular sempre vai colocar, não, mas a pessoa não tem Deus no coração, vai fazer o mal. Isso é tudo uma lenda, né? Todo mundo tem Deus no coração, mesmo que não saiba de Deus, né? Na verdade, isso uma vez eu já falei num programa de rádio até. Independente de acreditar ou não acreditar em Deus, Deus acredita na gente, né? Então, assim, Deus infinito, Deus El, né? Antes do Javé, né? Seria. Mas o Javé é importante também. Então, existem hierarquias, né? Os anjos são importantes também. Claro, você é colocado na hierarquia. E Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Vamos dizer, uma hierarquia até maior que o Javé. Né? Por isso que Jesus falou que era maior do que Moisés, maior do que os profetas, né? Eu não ia falar o Jesus, Yeshua, né? Yeshua. Não ia falar isso se ele não soubesse, não tivesse certeza. Daí, então, muita coisa interessante que tem aí. Mas daí, no Novo Testamento também tem muita coisa estranha, né? Adulteradas, igrejas mudaram, interesses. Bem-aventurados os pobres de espírito. Colocaram o de espírito, bem-aventurados os pobres. Então isso foi uma jogada forte, ó, porque ninguém queria. Os pobres também, até a Igreja Católica ainda valoriza um pouco mais os pobres, mas eu vejo assim na teologia mais de prosperidade, né? Das evangélicas, não. O pobre já não está abençoado. Você está pecando alguma coisa está errada, não dá para ser pobre, para ser cristão. E Jesus foi justamente ao contrário, é justamente os pobres que são os bem-aventurados. Né? Depois foi colocado esse de espírito, para dizer que a pessoa está louca, ou sei lá o que era. Né? Então, esses acréscimos também no Novo Testamento, com vários interesses. Aí não dá para colocar só a Igreja Católica, tem interesses de teólogos, exegetas, né? Escribas, que, vamos dizer, os monges, sei lá, que foram acrescentando conforme as crenças também. E isso aconteceu, é automático, a cópia da cópia da cópia. A Bíblia hoje em dia é muito copiada, né? Então aí pequenas adulterações vieram, né? Então, muita coisa. Fora os livros que foram tirados, depois colocados, Macabeus, né, Sabedoria e tal, chamado de apócrifos dentro da Bíblia Católica, mas acho que aí é complicado chamar o que é apócrifo e o que não é, né? Mas é isso aí, irmãos, muita luz. Eu vou ter gravar mais alguns programas nesse sentido aí, né, um pouco mais polêmicos e, né, baseado nessas leituras. Não é tudo opinião minha, não, mas eu coloquei alguma coisa disso nos meus livros também, a nível de informação. Né? Eu acho que assim, a gente não pode provar ou não provar essas situações.
Porém, se a gente jogar elas, um dia a gente consegue aprovar, talvez por arqueologia, talvez por, sei lá, vamos dizer que a gente acha uma Bíblia original mais antiga do que a gente já tem, ou sei lá, né? Então aí eu arqueologia prove mais coisas e tudo. Que nem os apócrifos vieram do Mar Vermelho, né? Que foi uma grande descoberta já também. Ah, mas os apócrifos, a maioria é falso, não interessa, mas ali prova uma questão histórica, né? Muito anterior que a gente já tinha em outros textos, outros materiais, né? Então é muito antigo. Né? Então é bem interessante isso no nível da arqueologia e prova histórica. O que aconteceu e tudo isso já fica mais difícil, né? Porque isso aí foi tão adulterado, manipulado, tanto poder que foi jogado aí, né? Que até hoje é difícil de desmontar isso, vai ser muito difícil. Mas um dia a verdade vem à tona, por isso que eu escrevo, por isso que eu penso, filósofo, essa questão da filosofia também, né? Então, é difícil assim, alguém da minha linha, a não ser que se afaste, fica desigrejado, né? Ou não é mais cristão, ou vai fazer outro tipo de trabalho, né? É bem difícil quando você consegue descobrir essas verdades tão profundas, esses textos, né? E você começa a repensar tudo isso, né? Diferente de uma Bíblia literal, aí já é leitura muito equívoca, né? Então não tem nada literal, é muita coisa pra gente aprender. A intenção do autor, de muita coisa a mais, e fora essas adulterações, né? Fora outras situações aí, né? Então, mas deixa eu te falar de outros livros, pessoal. Cada vídeo meu a gente conversa de várias situações aí. O nosso amigo Marlan Fei falou de umas situações. Um dia eu converso com ele, a gente pode gravar uma live aí, um bate-papo. E daí a gente vai trocando informações cabalísticas, e gnósticas, e teosóficas, e exegéticas, teológicas, e o que vier mais à tona, né? E talvez eu seja mais cético nessa parte, ele tenha mais a situação firmada, até pela idade, né? Mas a gente tem que colocar essas questões, pelo menos, a questionamento. O leitor, o ouvinte, vocês, né, que vão dizer o que é e o que não é. Na cabeça de vocês, a crença de vocês. Não adianta eu, por exemplo, forçar aqui uma situação, outro forçar, né? Não é a questão de, vamos dizer, de ministério, né? Avivamentos e outras coisas que tem hoje. Não, não é isso. A gente tem que ter a verdade e a razão. Fé e razão, vamos dizer, desde Santo Agostinho, né? Fé e razão. E o problema é que, assim, as instituições, os poderes, isso foi muita manipulação. Né? Você vê o dinheiro que rola hoje em igrejas, né, pessoal? Geral, todas. Né? Muito dinheiro, muito imposto não pago e muita coisa. Então, não precisa nem entrar nesses assuntos, né? E muita manipulação mental, lavagem cerebral. Né? Quem quer, tudo bem, a pessoa é livre de acreditar nisso, de viver isso, né? Só que é uma confusão. Eu fico pensando, imagina o pós-morte, né? Uma pessoa espiritualista, que tem essas crenças aí, chega lá num pós-morte diferente, vamos dizer que morreu e vai para tipo Chico Xavier, a descrição dele, outros aí, né? E daí é bem diferente daquela situação religiosa, a pessoa deve ficar louca, né, no espírito dela. A verdade, ela é o máximo que a gente pode descobrir, pessoal. E a verdade não é simplesmente pegar um texto e repetir que nem papagaio, né? É muito mais que isso. Tá bom? Abração para vocês em muita luz, ótimo domingo, ótimo descanso.